mundo acelerado de hoje, quem tem foco, encontra o caminho. Quem tem propósito, transforma o mundo. Bem-vindo ao Foco e Propósito, o podcast onde clareza de visão e ação consciente se encontram para impulsionar sua vida. Com a curadoria de Guilherme Almeida, professor, mentor e CEO da Escola do Futuro, aqui você encontra reflexões poderosas, estratégias práticas e histórias reais para quem quer viver com sentido e fazer a diferença. Foco e Propósito, uma jornada para dentro e para além. Atenção! Os temas discutidos nesse episódio são com o objetivo único de aumentar o seu repertório de conhecimentos sobre o funcionamento da mente e sobre como ferramentas da TCC podem ajudar em seu processo de autoconhecimento, mas não substituem terapia e não representam indicação clínica. Sentindo necessidade, você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra ou terapeuta da área de saúde. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise assim bem a fundo de uns materiais muito interessantes sobre terapia cognitivo-comportamental, a TCC, né? A nossa missão aqui é basicamente tirar dali uma ferramenta prática que eles descrevem, um sistema de 3 filtros. Parece promissor para ajudar a gente a sair daquela paralisia da ansiedade, sabe? E ir para a ação, para o controle. Legal. E olha, logo de cara, os textos já trazem um princípio que é antigo, mas parece que é o centro da TCC mesmo. Algo tipo, o que perturba a gente não são os fatos em si, mas o jeito que a gente julga esses fatos. Parece que essa ideia é a chave para entender como a TCC vê a ansiedade, não é? Exatamente isso. A TCC, ela parte dessa conexão total entre o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. É tudo interligado. E na ansiedade, muitas vezes, essa engrenagem trava num ciclo vicioso. Um alimenta o outro, só que negativamente. As fontes que a gente olhou indicam que essa paralisia, essa sensação de não sair do lugar que vem com a ansiedade, está muito ligada à dificuldade de lidar com a incerteza. É aquela busca por 100% de garantia, sabe? Uma certeza que vão combinar. A vida quase nunca dá. E esse sistema de filtros, então, parece ser um jeito de navegar essa incerteza de forma mais eficaz. Entendi. Então essa busca sem fim por certeza, querer eliminar todo o risco antes de agir, é isso que trava a gente. Os materiais chamam isso de intolerância à incerteza, né? Como se a gente ficasse esperando um sinal verde que nunca vem. Perfeito, exatamente. E essa intolerância é o combustível para o que as fontes chamam de ciclo vicioso da ansiedade. Geralmente funciona assim, olha, tem uma situação gatilho, pode ser qualquer coisa, uma tarefa, um encontro, aí isso dispara um pensamento disfuncional, geralmente negativo, catastrófico, tipo, vai dar tudo errado, vou passar vergonha. Esse pensamento gera a emoção. Ansiedade, medo, apreensão. E para lidar com esse desconforto todo vem o quê? O comportamento prejudicial, que muitas vezes é evitação. Ah, melhor nem ir, deixa para depois. Ah, famosa fuga ou procrastinação. Clássico. Exato. Só que tem um problema aí. Essa evitação, ela dá um alívio na hora. A ansiedade diminui. Mas a longo prazo ela só reforça aquela crença ruim do começo. Ah, eu não dou conta disso mesmo. E mantém o ciclo funcionando. Da próxima vez ele volta até mais forte. E tudo isso está amarrado naquele princípio que você falou no início, o da mediação cognitiva. É a nossa interpretação que manda na reação emocional e no comportamento. Faz total sentido. Para quebrar esse ciclo, então, as fontes sugerem esse sistema, né, um fluxograma com 3 filtros. A ideia é usar a nossa energia mental de um jeito mais inteligente. Como funciona isso? Qual o primeiro filtro? Certo. O primeiro filtro é o que eles chamam de filtro da realidade. É o ponto de partida. E talvez o mais importante. A pergunta-chave aqui é: essa preocupação que eu estou sentindo agora, ela se refere a uma ameaça real ou a uma ameaça imaginária? Real versus imaginária? E qual a diferença prática disso segundo os textos? A diferença é tudo para definir o que fazer. A ameaça real é algo concreto, presente, algo acontecendo agora ou que precisa ser feito já.
Um prazo que vence hoje, uma conta para pagar, sabe? Coisa prática. Isso. Problemas reais pedem ação concreta, no mundo real. Agora, a ameaça imaginária, essa é uma construção da mente sobre o futuro. Quase sempre começa com um e se? E se eu for demitido? E se a apresentação for horrível? E se ninguém gostar de mim? Essas ameaças moram no futuro, nas possibilidades. E elas pedem reflexão. Ou seja, trabalho mental para reestruturar o pensamento. Tá, então, problema concreto, solução concreta, problema de si, análise de pensamento. É isso. Exatamente. E aqui tem um ponto que eu achei muito forte nos textos. Não existe solução concreta e real para problema imaginário. Tentar resolver um "e se eu for demitido?", arrumando a gaveta sem parar ou checando o celular a cada minuto, isso é o que as fontes chamam de lutar contra uma sombra. Nossa, lutar contra uma sombra, boa imagem. É, porque é um esforço gigantesco, cansa pra caramba e é totalmente ineficaz. O problema não existe ainda no mundo real, tá só na cabeça. Reconhecer essa diferença é o que direciona para o filtro certo. É quase perguntar: isso que me preocupa tem um endereço? Está acontecendo agora? Se sim, ação. Se não, reflexão. Genial essa distinção. Acho que muita gente se pega nessa luta com sombras, gastando energia à toa. Ok, então, se o filtro da realidade diz é imaginário, é um e se, qual o próximo passo? O segundo filtro. É ajustar o jeito que a gente pensa sobre ele agora. E um ponto importante: o objetivo aqui, como as fontes mostram, não é forçar um pensamento positivo falso. Ah, não é pra fingir que tá tudo bem. Não. É para desenvolver um pensamento baseado em evidências, mais realista, mais equilibrado. E como a gente faz isso? Os materiais falam de uma metáfora legal, do tribunal da mente. Isso, essa metáfora ajuda muito. A ideia é pegar aquele pensamento ansioso, o "e se?", e colocar ele no banco dos réus, para ser examinado de forma imparcial, como num julgamento mesmo. O processo tem uns passos. Primeiro, identificar o pensamento automático, PA. Capturar a frase exata que passou na cabeça e gerou ansiedade. A pergunta é: o que exatamente passou pela minha cabeça agora que me deixou assim? Usando o exemplo que tinha lá, meu chefe passou por mim, nem olhou direito, cara fechada, certeza que ele detestou meu relatório e tá pensando em me mandar embora. Esse é o pensamento réu. Ok, identificamos o réu, e aí começa o julgamento, é isso. Sim, com o que chamam de questionamento socrático, que nada mais é do que analisar as evidências de forma crítica. Você vira detetive, advogado de defesa e promotor, tudo junto. De um lado, tem o advogado de defesa. Ele busca ativamente por provas que contradizem o pensamento ruim. No exemplo do chefe: poxa, mas semana passada ele elogiou aquele meu projeto na frente de todo mundo. Na última avaliação, o feedback foi ótimo. Ele parecia meio preocupado com outra coisa hoje. Talvez não seja comigo. Certo, provas contra o pensamento ruim. E do outro lado, imagino, tem o promotor, para achar provas a favor. Exato. O promotor busca o que confirma o pensamento. Tem que ser honesto aqui também, né? No exemplo, ele realmente parecia sério, não olhou para mim. E teve aquele errinho no relatório que eu entreguei ontem. Entendi. Então a gente confronta o pensamento com os fatos dos dois lados. E tem mais alguma coisa nesse tribunal? Tem. As fontes sugerem fazer outras perguntas para ganhar perspectiva. São as perguntas socráticas ampliadoras, tipo: existe alguma outra explicação possível para ele estar sério? Dor de cabeça, problema em casa, preocupado com outra reunião. Ou então, qual a pior coisa que realisticamente poderia acontecer? Se acontecesse, qual a chance real? Eu sobreviveria? Como eu lidaria? Isso ajuda a tirar o peso, a descatastrofizar. Faz sentido. Outra: o que eu diria para uma amiga querida que estivesse pensando exatamente isso? A gente costuma ser mais racional com os outros, né? É verdade. E a pergunta-chave: acreditar 100% nesse pensamento, tá me ajudando ou tá me paralisando?
Nossa, é um processo bem completo mesmo. Ajuda a gente a enxergar aqueles padrões de pensamento que distorcem tudo, né? As tais distorções cognitivas, a catastrofização, que é isso de imaginar sempre o pior desfecho, tipo, se eu errar o negócio na apresentação, vou ser demitida na hora. Essa parece muito comum na ansiedade. Super comum. A catastrofização é um clássico. Mas tem outras, né? A leitura mental, que é achar que a gente sabe o que o outro está pensando da gente, o pensamento tudo ou nada, ou é perfeito ou é um lixo, sem meio termo. O filtro mental, só prestar atenção no negativo e ignorar o positivo. O processo do tribunal da mente ajuda a ver qual dessas distorções está agindo ali e a desafiar ela com as evidências. E no final desse julgamento, o que acontece? Qual o veredito? O objetivo é chegar num pensamento mais equilibrado e realista. Uma conclusão que leva em conta todas as evidências que você juntou, não só as que alimentam o medo. Voltando para o chefe. Olha, embora ele estivesse sério hoje, o que me deixou insegura, as evidências mais fortes, feedbacks bons, outras possíveis preocupações dele, indicam que o meu trabalho é valorizado e a reação dele provavelmente não foi pessoal. Vou observar. Esse novo pensamento, mais pé no chão, enfraquece aquela ligação entre o pensamento ruim e a ansiedade. Ajuda a quebrar o ciclo vicioso ali. Muito bom. Uma abordagem bem estruturada para os e se. Mas e quando o filtro da realidade, lá no começo, aponta que o problema é real? Uma conta atrasada, um projeto com um prazo apertado, uma briga no relacionamento. Ou então quando o problema não é um pensamento, mas um comportamento que a gente quer mudar. Tipo, evitar tarefas, comer por ansiedade, gastar demais. Ótima pergunta. Para essas situações, o sistema leva a gente para o terceiro filtro, o filtro comportamental. Aqui o foco sai da reflexão e vai para a ação direcionada. E ele tem duas aplicações principais segundo os materiais. A primeira é para lidar com problemas reais, concretos. E qual a ferramenta para isso? A principal é a técnica de resolução de problemas, a TRP. A ideia-chave da TRP, como as fontes destacam, é transformar a preocupação improdutiva... É aquela ruminação sem fim. Transformar isso em ação produtiva. Isso é crucial porque devolve o senso de agência, de controle, sabe? Aquela sensação de eu estou no comando que a ansiedade tira da gente. E como funciona essa TRP na prática? Parece algo que precisa de método, né? Sim, ela é bem estruturada, o que ajuda muito quando a cabeça está confusa com a ansiedade. Os passos que os materiais descrevem são: primeiro, definir o problema de forma clara e específica. Sair do genérico "tô sobrecarregada" para algo tipo "preciso entregar o relatório X até sexta e nem comecei a análise Y". Ser específico já deixa o problema mais manejável. Ok. Segundo, brainstorming de soluções. Gerar o máximo de opções possíveis para resolver aquele problema específico, sem crítica, sem julgamento agora. Vale tudo, até ideia doida. É para abrir a cabeça. Jogar ideias. Isso. Terceiro, análise de prós e contras. Agora sim, pegar cada solução e avaliar vantagens, desvantagens, consequências de cada uma. Quarto, escolha e plano de ação detalhado. Escolher a melhor solução ou uma combinação e, isso é fundamental, detalhar os passos concretos, pequenos, executáveis. Quem faz o quê, quando, como. Exemplo, amanhã das 9 às 11 vou bloquear a agenda para focar na análise Y. Depois vou pedir ajuda para o colega Z para revisar a parte W, bem específico. Prático. E quinto, execução e avaliação. Botar o plano em prática e ver se funcionou. Se sim, ótimo. Se não, volta para o passo 2 ou 3 e ajusta a rota. Gosto dessa estrutura. Quebrar um problemão em passos pequenos parece mesmo devolver o controle. Mas você falou que o filtro comportamental tinha outra aplicação para lidar com hábitos ruins. Exato. A segunda aplicação do filtro comportamental é para entender e mudar comportamentos disfuncionais ou hábitos prejudiciais, como a própria evitação que a gente falou, ou comer demais, gastar demais, roer unha. E para isso, as fontes usam o modelo ABC, antecedente, comportamento, crença, consequência, de novo, mas com um olhar um pouquinho diferente. Como assim diferente? Aqui, o ABC serve para investigar a função daquele hábito. A pergunta é: para que esse comportamento serve? Qual a função dele na minha vida?
E o que as fontes mostram é que, muitas vezes, esses comportamentos, o B do ABC, funcionam como uma espécie de anestesia emocional. Anestesia emocional. Eles são uma tentativa, muitas vezes automática, de conseguir um alívio imediato, a consequência C, de algum desconforto, o antecedente A. Esse A pode ser estresse, tédio, tristeza, solidão, a própria ansiedade. Ah, entendi. Então, comer o chocolate depois de um dia estressante traz aquele prazer momentâneo, o alívio. Evitar a tarefa difícil quando se sente insegura diminui a ansiedade na hora. Faz sentido. Exato. E esse alívio imediato, C, mesmo que dure pouco e traga problemas depois, ele funciona como um reforçador muito poderoso, como os materiais falam. Ele ensina para o nosso cérebro que aquele comportamento B é a solução rápida para o desconforto A. Por isso o hábito fica forte, difícil de largar, mesmo a gente sabendo que faz mal. E qual a estratégia da TCC para isso, segundo as fontes? É só tentar parar na força de vontade? Não vou mais fazer? A estratégia que eles descrevem é mais sutil e parece mais eficaz. Em vez de lutar direto contra a necessidade de alívio, sei que é uma briga difícil, a ideia é investigar qual a necessidade real por trás daquilo. E aí, encontrar um novo comportamento, um B alternativo, que seja mais saudável, mais funcional, mas que consiga entregar a mesma consequência C desejada, ou algo parecido que seja recompensador. Ah, que interessante. Então, se a função de comer o doce B antigo é relaxar, C, depois do estresse A, eu preciso achar outra coisa, B novo, que também me ajude a relaxar. C. É isso. Exatamente isso. Esse B novo poderia ser tomar um banho quente, ouvir umas músicas calmas, fazer 5 minutos de respiração, ligar para uma amiga, dar uma caminhada. O ponto é construir um leque de estratégias para lidar com as emoções que sejam mais construtivas a longo prazo, mas que ainda atendam àquela necessidade de alívio que o hábito antigo tentava suprir, sabe? É reconhecer a função do comportamento, sem se julgar, e buscar um jeito melhor de fazer aquilo. Essa abordagem parece bem mais compassiva e estratégica do que só ficar se culpando pelo hábito ruim. É quase como hackear o sistema de recompensa do cérebro. Falando da TCC no geral, os materiais reforçam muito a credibilidade dela, né? Falam até em padrão ouro. Sim, esse termo aparece bastante. As fontes colocam a TCC como o tratamento psicológico com mais evidência científica robusta para várias condições, especialmente ansiedade e depressão. Falam de milhares de estudos que validam a eficácia dela. E um ponto que me chamou a atenção foi a comparação com remédios, principalmente no longo prazo. Correto. Os textos destacam que, embora às vezes, tipo numa depressão mais aguda, TCC e remédio possam ter resultados parecidos no curto prazo. A TCC se mostra superior na prevenção de recaídas depois que o tratamento acaba. Ah, interessante. Por quê? A explicação é lógica. A TCC ensina habilidades práticas, de autoconhecimento, de autorregulação, como esse sistema de 3 filtros que a gente conversou. São ferramentas que a pessoa aprende e leva para a vida. Pode usar sempre que precisar. Fica na caixa de ferramentas mental da pessoa. O remédio trata o sintoma. A TCC ensina a lidar com a causa e a manter o bem-estar. E além disso, os materiais mostram que a TCC não parou no tempo, né? Mencionam uma evolução, as terceiras ondas. Isso mesmo. A TCC é um campo vivo, dinâmico. Resumindo muito, a primeira onda foi mais focada no comportamento que a gente vê. A segunda onda, com Beck e Ellis, trouxe a revolução cognitiva. O foco em mudar o conteúdo dos pensamentos ruins é a TCC clássica, base desse sistema de filtros. As terceiras ondas, mais recentes, dos anos 90, 2000 para cá, trouxeram um olhar diferente. Elas não focam tanto em mudar o conteúdo do pensamento, isso é verdade ou mentira, mas em mudar a relação que a gente tem com os pensamentos e emoções. Mudar a relação, como assim? É mais sobre esse pensamento é útil para mim agora? Como eu posso observar isso sem me afogar nele? Como eu posso agir de acordo com o que é importante para mim, mesmo sentindo esse desconforto? E aí que entram abordagens como a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética, DBT, a terapia focada na compaixão, CFT, certo? Exatamente.
Elas trazem conceitos como mindfulness, aceitação, valores pessoais, compaixão, ampliam as ferramentas da TCC, deixando ela mais robusta para lidar com a complexidade do sofrimento humano, e sempre mantendo o rigor científico das ondas anteriores. Essa evolução mostra que a abordagem está viva. Excelente! Então, só para a gente fechar nossa conversa sobre esses materiais da TCC, a gente viu um sistema prático de 3 filtros para transformar a ansiedade em ação. O começo de tudo é o filtro da realidade. Essa preocupação é sobre algo concreto, agora, real, ou é um e se sobre o futuro imaginário? Se a resposta for imaginário, a gente ativa o filtro cognitivo. Usa o tribunal da mente, o questionamento socrático para analisar as evidências contra e a favor do pensamento, achar as distorções e chegar num pensamento mais equilibrado, mais realista. E se a resposta for real, ou se o problema for um hábito ruim como a evitação, aí entra o filtro comportamental. Para problemas reais, usamos a técnica de resolução de problemas, TRP. Definir, analisar, planejar e agir de forma prática. Para hábitos, usamos o modelo ABC para entender a função de anestesia do comportamento e buscar alternativas mais saudáveis que deem o mesmo alívio ao recompensa. É isso. Exatamente. É um mapa para não ficar perdido na neblina da ansiedade. E olha, como reflexão final, pensando nesse primeiro filtro, que separa real do imaginário. Qual seria uma ameaça imaginária pessoal? Aquele e se específico que costuma roubar muita energia no dia a dia das pessoas. E, pensando nisso, qual poderia ser o primeiríssimo argumento do advogado de defesa ao levar essa preocupação para o tribunal da mente? Qual a primeira evidência que contradiz esse medo? Talvez começar por aí, só esse primeiro passo, já traga uma perspectiva diferente. Fica a provocação aí para uma autoinvestigação.